Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo, fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias
para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança, sem termos consciência dela, é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, Ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do Pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega as suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de autojustificação. Você, que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração.
No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele. E caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós, que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo.
Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai, uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peça sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao mencionar sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com o respeito a Deus, conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado. Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a Sua palavra e pedir que Ele nos mostre como obedecê-la. Então devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Não devemos acreditar apenas na existência de Deus, mas também em seu cuidado amoroso. Isto inclui confiar em Deus e ter a esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. Devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja a melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus.
Então, seja fiel a Ele. Para estabilizar sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus, de todo o seu coração. Se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeitas às forças do vento, da gravidade e da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. Peça a sabedoria e confie que Ele lhe dará. Então as suas decisões serão certas e sólidas. Ore comigo assim: Senhor querido, me dê sabedoria. Venho na sua santa presença pedir habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estou vivendo. Por vezes, tomo atitudes pautadas em minhas emoções e sentimentos. Não quero mais isso, Senhor, para a minha vida. Quero tomar decisões certas e sólidas através da orientação que venha de Ti. Quero alinhar meus desejos aos Seus propósitos. Quero fazer a Sua vontade e não a minha. Quero ser um instrumento de graça neste mundo. Quero ser um veículo de amor às pessoas. Me dê discernimento e sabedoria através do Seu Santo Espírito para realizar os desejos do Seu coração para a minha vida. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como alcançar a tão sonhada felicidade, segundo Jesus? No Salmo 34, de 12 a 16 diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade. Não sei se você assistiu o filme A Procura da Felicidade, com o autor Will Smith. É muito emocionante. Eu me emocionei muito e acredito que você também. Pois assim como no filme, todos nós estamos buscando felicidade. Mas parece que ela nunca vem. Ou quando vem, logo vai embora. O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade. O mundo nos ensina que se quisermos ser felizes de verdade, precisamos comprar o último modelo de celular, perder certa quantidade de peso, viver em um determinado bairro da cidade ou andar com as melhores roupas. Mas precisamos entender que a felicidade não é encontrada em coisas. Se quisermos ter uma vida feliz, devemos buscar respostas naquele que nos deu a vida. O livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos dá um caminho para a felicidade, conhecido como Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, porque cada frase começa com bem-aventurados. Quando ele fala sobre essas pessoas abençoadas, ele está dizendo que elas são realmente felizes. Mas você vai perceber que a felicidade na visão de Jesus é muito diferente do que este mundo consumista oferece. Vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Primeiro, no versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Não basta somente dizer que precisa dele, mas viver com um coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida. Na locução pobre de espírito, o termo grego usado para pobre significa mendigo. Literalmente,
aquele que se agacha e se encolhe. Cristo foi intencionalmente contraditório ao dizer que próspero é aquele que for pobre. A pobreza é considerada um problema, um defeito, uma lástima. Sempre foi considerada assim e sempre será. Mas Jesus não cogitava desta forma. Vamos ilustrar o ponto. Um mendigo na beira da estrada pedindo esmola, doente e repugnante, cheio de feridas e de sujeira acumulada no caminho. Não é uma imagem de alguém que pareça ser muito próspero e feliz. Não notamos nenhuma riqueza ali, nenhuma abundância de provisão. Não nos parece direito dizer que um mendigo pode ser bem-aventurado. De fato, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito e nem felicidade. Assim como a própria riqueza em si não gera felicidade. Na verdade, os pobres financeiramente possuem mais chance de compreender a verdade de sua miséria e insignificância do que os ricos. O pobre de espírito é alguém profundamente consciente de que sem o auxílio divino ele se torna miserável e completamente carente de valor, sentido e significado. Sua existência é um fracasso total, ele é irrelevante. É um senso de mais profunda e completa humildade. Pobre de espírito é aquele que, não importando as condições materiais ou sociais em que se encontra, sabe que depende única e exclusivamente de Deus e que em si mesmo é nada. Ele sabe que somente no Senhor é que ele terá provisão para ser feliz. Em resumo, é um espírito humilde. No versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza, mas a sua felicidade está em ser consolado por Deus. Quando estamos chorando, podemos estar sofrendo com problemas, magoados, perdemos um relacionamento, um emprego, ou às vezes nos decepcionamos com pessoas que amamos. Na verdade, existem várias formas para que sejamos magoados ou feridos. Quando estamos tristes e choramos, somos abençoados, porque segundo a Bíblia somos consolados pelo Senhor. É um privilégio. O conforto de Deus é maravilhoso. Com Ele podemos desabafar e abrir nosso coração, falar absolutamente tudo o que estamos passando e sentindo. E Ele, com sua infinita misericórdia, nos consolará como nenhum ser humano seria capaz de substituir. Você pode até buscar o consolo com pessoas, porém apenas o Senhor poderá aliviar o seu sofrimento de forma eficaz. Quando nos derramamos em sua presença, sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma. O Senhor quer essa intimidade conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo é um Pai amoroso e misericordioso. Ele nos consola com seu amor incondicional. Chorar é uma forma de expressar o que sentimos. Choramos quando nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, arrependidos, com dor. Chorar não é errado. Quando uma coisa nos entristece, chorar é a resposta natural. Muitas pessoas na Bíblia, incluindo Jesus, choraram. Deus consolará quem chora. O choro não durará para sempre. A alegria voltará. Mas enquanto estamos tristes, podemos chorar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado. No céu não haverá mais choro. O choro é bom e liberta daquilo que não nos faz bem. Chore e se derrame na presença do Senhor. 3. No versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Confie em Deus como a sua única fonte de força e provisão. São palavras surpreendentes essas do Senhor Jesus. Será que os mansos podem herdar a terra? Não são os poderosos e valentes deste mundo
que tem condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo. Os valentes e poderosos é que são felizes, pois eles têm muitas riquezas. Mas, para Jesus, felizes são os mansos, pois estes herdarão a terra. Como cristãos, não devemos seguir o pensamento do mundo, mas o pensamento de Cristo. Ele não está falando palavras vazias e sem sentido, mas palavras de grande valor e importância para os filhos de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino, aprender e aplicar em nossas vidas o que ele tem a nos ensinar. 4. Versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. Não engane ninguém, nem se alegre com as coisas erradas. Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede. Mas o Senhor Jesus não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água, mas de uma fome e sede espirituais. Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino. E esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça. Todos os homens têm fome e sede naturais de comida e bebida, mas a fome e sede de justiça não é comum a todos. Todos os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, têm a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça. 5. No versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Perdoe os outros como Deus perdoou você. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre que você também não é perfeito e que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Tenha o mesmo sentimento de Jesus quando orou em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus afirma que os misericordiosos são verdadeiramente felizes, porque apenas eles alcançarão a misericórdia. Essa é a promessa que ele faz aos misericordiosos. É a consequência de ser misericordioso. Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quanto na vida por vir. Já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, que agiu em nosso favor, libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. No dia do juízo, quando Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco, ao sermos libertos do castigo que merecíamos. Veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo. Sendo assim, na glória seremos eternamente gratos ao nosso Deus pela misericórdia com que nos alcançou em Cristo. Felizes os misericordiosos, porque já alcançaram e ainda alcançarão a misericórdia de Deus. 6, no versículo 8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Busque a Deus com um coração de criança, cheio de fé e amor. E quando olhar para os outros, lance fora todo o preconceito e julgamento. Esta bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do Senhor Jesus em todo o seu ensino. São de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos de Deus. A pureza de coração não é uma qualidade natural do homem, mas é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. A verdade é que todos nós nascemos com um problema sério de coração. Não estou me referindo a nenhum tipo de doença cardíaca, mas ao sério problema do pecado que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nascemos com o coração corrompido,
Nossos pensamentos, sentimentos, desejos e motivos são inclinados para o mal. Todos somos impuros por natureza. De nós mesmos não podemos nos tornar puros. Somente Deus pode nos purificar de toda a nossa imundícia espiritual. Davi reconheceu isso quando fez a seguinte oração a Deus. Em Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus purifica o nosso coração por sua graça mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O Espírito de Deus nos dá um coração novo e puro, a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim em pureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo. Não quer dizer que já somos totalmente puros e perfeitos e que não podemos mais pecar nesta vida. Por outro lado, o Espírito que em nós habita nos dá o sincero desejo e alegria de viver já, agora, em santificação e pureza para a glória de Deus. O Espírito nos capacita a sermos puros e, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina acerca de nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo o pecado. Tiago 4,8, 2 Coríntios 7,1. O Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração e por isso requer de nós que sejamos puros de coração. 7. Versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja o primeiro a parar a briga. Se você sabe que se ao falar algo você aumentará a discussão e fofoca, então fique quieto. Essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo. O mundo busca uma paz que se limita apenas à ausência de guerras e conflitos. Porém, a paz de Deus é mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e, consequentemente, entre os homens. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. Essas palavras constituem a 7ª bem-aventurança, na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores. Também Jesus afirma que seus discípulos, por serem pacificadores, são bem-aventurados, pois somente eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja, no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos. Como podemos promover a paz na igreja? A promoção da paz na igreja é a responsabilidade de cada cristão. Cada crente é chamado a ser um pacificador. Isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas, brigas e divisões, e ao mesmo tempo promover a união, a ordem e a harmonia dentro da igreja. É isso que Deus requer de nós. Em Romanos 12, 17 e 18 diz: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 8. No versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa eterna para ele. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje, por obedecer a Deus, resulta em glória na eternidade com Ele. Se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobrevir no mundo incrédulo. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola. Alguns exemplos. O jovem cristão que não compartilha com os pecados de seus colegas descrentes na escola vai ser chamado de quadrado, de bobo. O trabalhador fiel que evidencia sua fé cristã em seu ambiente de trabalho pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão que não conhecem
a Cristo. Se esse tipo de coisa estiver acontecendo, é sinal de que você está sendo perseguido. Não se surpreenda, nem se irrite com isso, mas lembre-se que Cristo, mais do que todos, sofreu esse tipo de perseguição, e você, como seu discípulo, está sujeito ao mesmo. A última bem-aventurança, item 9, nos versículos 11 e 12 diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembre-se que quanto mais você andar na linha com Cristo, mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar você. Mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível. Persevere em sua caminhada com Cristo, pois com certeza, apesar das perseguições, humilhações e afrontas, você sentirá uma paz inexplicável aos homens. Você será luz por onde andar e levará consigo o fruto da alegria por onde passar. Resumidamente, as pessoas de hoje não encontrarão a verdadeira felicidade porque não vivem o que Jesus ensinou e seguem os conselhos deste mundo. Siga a palavra de Deus acima de tudo e você experimentará uma transformação radical em sua vida e viverá sonhos que jamais ousou sonhar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, todos nós, seus filhos e filhas, procuramos a tal sonhada felicidade. Infelizmente, muitos acham que a encontrarão nos prazeres que o mundo oferece. Buscamos a felicidade de acordo com o que ouvimos nesta passagem, Pai. Queremos ser felizes de acordo com as suas bem-aventuranças. Queremos viver os seus conselhos, Pai, e obedecer o que a sua palavra diz. Dê-nos um coração humilde e misericordioso. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No próximo ano, não cometa esses pecados. Eles são abomináveis. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções e advertências que nos mostram de forma muito clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. E conforme o escritor nos revela, o caminho que devemos seguir também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos. E é exatamente isso que acontece no capítulo 6, que você ouviu no início da mensagem. Nesses versículos, o rei Salomão nos revela 7 pecados que o Senhor odeia e que devemos tirar de nossas vidas, caso queiramos ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, eu vou te mostrar que nenhum de nós está livre de cometer algum desses erros. Vamos falar sobre esses pecados pontualmente. O primeiro pecado, que diz no versículo: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. Provérbios 16, 18. É impressionante ver tantos cristãos que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus, acham
que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Certa vez, Cristo contou uma parábola em que um fariseu se achava tão superior que ele dizia em suas orações: Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos orava a Deus humildemente, pedindo misericórdia. No final da história, o religioso que tinha os olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor, e o outro homem foi aceito, porque reconheceu que sem Deus ele não era nada. Então Jesus termina a parábola citando a famosa frase: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:4. O segundo pecado é a língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar. Por isso devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros aquilo que não somos e por isso mentimos. Outras vezes queremos esconder de alguém algo errado que estamos fazendo e ocultamos a verdade. O problema é que se você repete uma mentira várias vezes, você pode começar a acreditar nela. Então tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que você precisa, na verdade, é mudar o seu coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então peça ao Senhor que transforme a sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado é mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo, pois a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa, se transformam e são violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos o mandamento: não matarás. Porém, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem. E disse algo interessante em Mateus 5, versículos 21 e 22, que diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus afirmou que o assassinato também pode estar nas nossas palavras e emoções. Só pelo fato de guardarmos ódio no coração contra alguém, já significa que estamos desobedecendo o sexto mandamento. Como disse o apóstolo João, em 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Que Deus nos capacite a respeitarmos a vida e amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. O quarto pecado, o coração que traça planos perversos. Quando Satanás lança uma semente do mal contra nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos, porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau.
onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos. Então, tome muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus mandamentos. A Bíblia diz que o coração deve ser ocupado com tudo o que é verdadeiro, que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4:8. Por isso, tome cuidado com as más amizades que estão sempre planejando fazer o que é errado. Busque andar com pessoas tementes a Deus e que nunca te levaria para maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O quinto pecado é pés que se apressam para fazer o mal. Pés apressados em fazer o mal se refere a pessoas que vivem querendo praticar o mal. Parece que estão sempre querendo passar alguém para trás, dar o calote, se aproveitar da bondade dos outros. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Provérbios 11:19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que são mal pagadores, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não podemos esquecer que fazer o mal também está relacionado com o pecado. Muitas vezes nós ficamos pensando em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus que tire de nós o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O sexto pecado é testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar de algo que não vimos ou não ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras, e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos fizeram contra elas? A Bíblia diz em 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém chegar até você contando uma fofoca ou algo que prejudica a imagem de alguém, corte o mal pela raiz e não leve esse assunto adiante. Em vez disso, incentive o outro a orar, em vez de ficar falando mal daquela pessoa. O sétimo pecado é provocar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados em Provérbios, capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, como também é detestável aos seus olhos. E, se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua. Porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte, segundo Provérbios 18:21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos. Veja o que disse Jesus em Mateus 12:25.
todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso quer dizer que a destruição de um lar e de um ministério começa pelas brigas, discórdias e desunião. Então, vamos vigiar e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Estes são os 7 pecados que desagradam a Deus e que não podem ser praticados por nós de maneira alguma. Caso contrário, sofreremos as consequências da nossa desobediência. Ore comigo assim: Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, aprendemos no dia de hoje sobre os pecados que o Senhor detesta e abomina. Muitos de nós erramos e pedimos humildemente perdão. Não queremos magoar o seu coração, Pai. Que o Espírito Santo nos alerte caso estejamos cometendo tais pecados ou prestes a cometer. Queremos, Senhor, viver segundo a sua vontade e não segundo os nossos próprios desejos. Queremos estar sempre perto do seu coração. Sabemos que se cometermos esses pecados, sofreremos as consequências. Ajude-nos, Pai. Nos dê a graça e discernimento para andarmos segundo os seus caminhos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus liberou uma palavra para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Meu irmão e minha irmã, que palavra é essa? Aqui o Senhor nos diz que já liberou uma palavra para você e que está a caminho para ser cumprida em sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para recebê-la. Para que ela se cumpra em sua vida, você tem que ser aprovado. Como assim? Em nossa vida, para subirmos um degrau e passarmos de um nível para outro, precisamos ser aprovados. Quando você termina o ensino médio, para você cursar uma faculdade, você precisa ser aprovado no Enem ou no vestibular. Quando você pretende tirar a sua carteira de habilitação, você precisa, durante um ano, através da permissão de dirigir, provar que está apto a portar habilitação permanente. Entre o namoro e o casamento, existe o noivado, um tempo de preparação para que o casal se una definitivamente. No mundo espiritual é a mesma coisa. O Senhor já liberou uma palavra ao seu favor, mas para isso você precisa se preparar e ser aprovado para recebê-la. Se você não estiver preparado para viver o novo de Deus sendo aprovado, as promessas não se cumprirão em sua vida. Para que esta preparação ocorra, você tem que ser provado no deserto. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos e nosso Salvador Jesus Cristo foram postos à prova no deserto. E por que você não seria? Se você hoje está no deserto, dê glórias a Deus, porque está chegando algo muito bom em sua vida, o melhor de Deus, o plano bom, perfeito e agradável. O deserto não é ruim, por mais doloroso que seja. No deserto, temos a possibilidade de criar relacionamento e intimidade com o Senhor. É onde nosso caráter é moldado. No deserto, os milagres se realizam e sua fé é testada. Suporte, o Senhor estará com você nesse deserto.
Ele recolherá cada lágrima, te acolherá em cada sofrimento, te dando a graça para suportar, abraçando você em seus braços como um pai zeloso. E quando você for aprovado, colherá frutos que você nunca ousou colher. Ore comigo assim: Senhor, na sua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, ela não volta para ti, até que seja cumprida. Mas para isso tenho que estar preparado para recebê-la. Diz também que o seu plano é bom, perfeito e agradável. Rasgo meus planos para viver os seus. Entendo que para receber o melhor de ti, serei provado no deserto. Sei que será difícil e doloroso, mas também sei que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Darei o melhor de mim, meu Pai, e escolho viver a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.